Oi, gente. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Ai, gente, hoje o dia de hoje tá fogo no parquinho, né? Fogo no parquinho, professor. Enfim. Outra coisa aqui no celular, porque senão... Vamos lá, gente. 21 horas. Cadê? Raquel, Cássia. Quero todo mundo com câmera ligada. Bora, porque aí, olha o que tá acontecendo. O aluno bota aqui a câmerazinha Deus dele. lhe defenda e guarde. Impossível, professor. Aí ele bota Ei, aí professor, pela e vai sua embora. saúde mental, deixe... Bora, todo mundo. Aí eu já vi vídeos hilários disso, professor. Bora, todo Não, mundo. Deus lhe aí. defenda. Na próxima aula. Tá, na próxima aula. Então aqui Professor, nós na estamos. próxima aula a gente se ajeita. Tá bom, então. Então vou ficar fazendo perguntas para vocês a aula inteira para ver se vocês estão na aula, viu? Mas nós estamos, professor. Eu sei, eu Não, sei. professor, vamos Que com calma vocês também. não- Nós estamos. Que vocês não. Vocês viram a nota de vocês? Já. Como é que Professor, tá? Tá muito certo obrigada, professor. Muito obrigada mesmo. lá? Apenas isso. Raquel, cadê Tá. Raquel? Ixi, Tá. nem ouso contestar. É porque não, Agora, porque tinha umas turmas que eu estavam diminuindo não as dou... notas. Cássia, tá, Cássia? Tudo certo, professor. Obrigada. Nada, o esforço é seu. Olha, eu gostei muito, nós tivemos muitos 10, tá? Na verdade, muitos não. Muitos de quem eu já esperava, 10, mas na somatória foram poucos. Foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 e 10 para uma turma de quase 80 alunos. Menos de 10%. Mas vamos lá, vamos seguindo a vida, tá? Já são 9 horas. Tá. Aí, professor, quando se tiver... Diga que eu tô lhe ouvindo, Raquel. Aí, quando a gente estiver presencialmente, eu quero só tirar mais algumas outras dúvidas, porque por aqui às vezes fica complicado de tirar dúvida, a internet ela trava e tudo. Eu vou fazer, E aí eu vou fazer aqui depois... a correção automática. Tá, por Vou favor. fazer aqui claro. Eu vou fazer aqui a correção automática das questões, tá? Que é quando a gente vai comentando qual é a certa, qual é a errada, como é que funciona tudinho. E aí trazer as respostas e a gente vai depois passar já para a parte final do nosso bimestre. Justamente eu já fiz aqui o nosso organograma de como nós vamos trabalhar as nossas 4 aulas, nossas 4 últimas aulas, hoje mais 3 semanas antes da prova. E aí, como vai ficar organizado o nosso conteúdo para a gente poder fechar a nossa ementa. A gente deu uma avançada muito importante no primeiro bimestre, e agora no segundo bimestre eu quero conversar com vocês já para vocês deixarem tudo anotado aí, a respeito das nossas, dos nossos conteúdos, tá? Vamos lá, primeira questão objetiva, para a gente corrigir, tá? Vocês estão aí com a prova de vocês? Um momentinho, professor, que eu estou abrindo aqui. E eu comentei até com a Cássia isso, porque para quem acha que ter aula online diminuiu a qualidade, principalmente na questão das avaliações, se alguém vier falar isso para mim, eu vou descer do meu salto e vou estapear a cara da pessoa, porque as nossas provas tiveram um nível muito alto, a sua prova manteve o nível. Prova de constitucional, nada fácil, mas faz parte da vida e Sim, com eu certeza. gostaria Até de agradecer ao porque... senhor pelo nível da prova. Que isso. Por mais trabalhosa
Não, que isso. Até porque a gente preza Foi perfeita. Muito por obrigada, manter o professor, pela nível da aula, oportunidade. né? Por manter o nível da aula no mesmo nível de uma Exatamente. aula presencial, né? Essa aula modalidade remota, ela não extingue a qualidade Uhum. do ensino e do aprendizado. O que me entristeceu um pouco foi a quantidade de Certo. alunos que não enviou a prova, nem o trabalho, nem absolutamente nada. E foi uma quantidade muito considerável, né? Então, isso refletirá numa segunda avaliação, isso refletirá numa avaliação final e, enfim, há aí a possibilidade do aluno não passar de semestre, entendeu? Quando ele deixa de enviar e vai ficar um traço, vai ficar ausente a avaliação. Isso me deixou um pouco consternado. Mas fora isso, eu fiquei muito feliz com o desempenho da turma, tá? Realmente, o que eu já havia previsto, né? Algumas provas, os alunos iriam ali utilizar de meios não lícitos para resolver, mas aí a gente percebe a diferença na hora do trabalho, né? Então, é na hora do trabalho que a gente percebe, porque aquele trabalho não tinha como você fazer ele de uma hora para outra ou de qualquer forma e ter a pontuação total. Então, ele que acabou fazendo ali, sendo o divisor de águas nessa questão do desempenho da turma, um desempenho real da turma, né? Então, aqueles que realmente tiraram as notas, foram por seus méritos, tá? Então, vamos lá. Todos vocês já estão com as questões. A prova de vocês, ela foi uma prova muito rápida, mas também uma prova muito profunda, que exigia de vocês todo aquele conhecimento que a gente já havia trabalhado durante o semestre, durante o primeiro bimestre, tá? Principalmente no que tange aos bens. E aí, muitos alunos, já fazendo aqui um comentário, eu peço só que vocês desativem o microfone de vocês. Espera aí. Deixa eu desativar por aqui. Pronto. Tá. Muitos alunos acabaram, na hora de falar sobre os caracteres dos bens, que é a subordinação, ali todos os outros, acabaram me citando, diferenciando bens móveis dos imóveis, bens fungíveis dos infungíveis, bens singulares e bem coletivo. Eu fiquei assim meio sem entender, né? Porque a questão, ela não, ao meu olhar, ela não deixa dúvidas sobre o que ela pede, qual a competência que ela pede do aluno, que é poder dissertar acerca dos caracteres dos bens. Mas, fora isso, vamos lá. Primeira questão. Os bens jurídicos podem ser definidos na lição de Pablo Stouza Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho, abre aspas, como toda utilidade física ou ideal, que seja objeto de um direito subjetivo, fecha aspas. Segundo o Código Civil, tais bens podem ser classificados de diferentes maneiras. Acerca dessas classificações, assinale a alternativa correta. E aqui, deixa eu ver, eu estou com a Cássia, com a Raquelen, perdão, com... Cadê a Shirley? Não estou te ouvindo, Shirley. Shirley, não estou te Estou ouvindo. aqui, professor. Tá, vamos lá. Tá. Qual a alternativa correta dessa questão? Os bens infungíveis são aqueles que não podem ser substituídos por outros da mesma espécie, quantidade e qualidade. Dessa forma, apenas os bens imóveis podem ser qualificados como bens infungíveis? Não. A gente viu na nossa aula que a infungibilidade, ela pode até mesmo decorre da lei ou até mesmo da vontade das partes. Tá? E não somente bens imóveis podem ser considerados bens infungíveis, até porque a vontade das partes pode determinar que um celular, uma obra de arte, que é um bem móvel, possa ser infungível, perdão.
Então, a alternativa A está equivocada. Vamos para C. Os bens imóveis são aqueles que não podem ser removidos ou transportados sem sua deterioração ou destruição. Desta forma, a edificação que, separada do solo, conservando sua unidade, for removida para outro local, perde temporariamente sua natureza de bem imóvel? Não, é o contrário. Ela mantém a sua natureza de bem imóvel, porque ela pode ser separada do solo, conservando a sua unidade. E essa separação ela é temporária. Então, no momento em que ela ainda está separada... Espera aí, só um momento. Só verificar aqui. Vou mandar a mensagem aqui no chat. Tá, como a mensagem não foi divulgada, quem é o MiFone? Sou eu, professora Ângela. Já coloquei meu nome, agora que eu percebi que não estava. Tá, Ângela. Tá bom. Mas aí não tem importância porque, enfim, é no trabalho que a gente vai tirar a referência, tá? Vamos continuando aqui. Tá. Aí já falei dos bens imóveis. Os bens móveis, aí letra D. Por que a letra D está equivocada? Vamos lá. Os bens móveis são aqueles que podem ser transportados por força própria de terceiros, sem a deterioração, destruição e alteração da substância ou da destinação econômica e social. Ok. Desta forma, os materiais destinados a alguma construção, enquanto não forem empregados, conservam sua qualidade de imóveis. Uma vez empregados ao bem imóvel, em casos de demolição, não readquirem a qualidade de bens móveis. É o contrário. Em casos de demolição, eles readquirem a qualidade de bens móveis desde que eles não sejam reempregados naquela construção. Porque aí mesmo eles fora daquele bem imóvel são considerados para efeito de lei como bens imóveis. Eu vou só desativar o microfone, que eu acho que tem alguém aqui com o áudio aberto. Pronto. Tá? Vamos lá. Então, a alternativa correta é a letra B. Os bens fungíveis são aqueles que podem ser substituídos por outros de mesma espécie, qualidade e quantidade. Dessa forma, pode-se afirmar que um automóvel não é bem fungível, por se tratar de um bem complexo e possuir um número de identificação, um chassi. Da feita que eu identifico um bem com um número de série, com um chassi, ele passa a ser individualizado. Então, apesar de eu ter 5 milhões de iPhones, se eu for analisá-los como bem coletivos, eles são 5 milhões de iPhones. Agora, se eu for analisar de per si, cada um tem a sua individualidade. Cada um tem o seu número de série específico. Tá? Então, a alternativa correta aqui é a letra B. Tá? Na segunda, nós temos, acerca dos bens imóveis, móveis e públicos, assinale a alternativa correta. Letra A. Consideram-se bens imóveis, para efeitos legais, os direitos reais sobre objetos móveis e as ações correspondentes? Não. Por quê? Consideram-se bens imóveis para efeitos legais os direitos reais sobre bens móveis e ações correspondentes? Isso daí a gente sabe que eu não consigo aplicar a teoria dos bens imóveis para efeitos legais sobre direitos móveis. Eu consigo aplicar sobre direitos reais sobre objetos imóveis. Tá? Letra C. Perdem o caráter de imóveis as edificações que, separadas do solo, mas conservando a sua unidade, forem removidas para outro local? É a resposta daquela outra questão. Tá? Perde o caráter de imóvel que, separado do solo, conservando sua unidade, foram removidas para outro local? Não. Não perde. Por isso que essa aqui está equivocada. Letra D. Os bens públicos dominicais são sujeitos a uso capião especial? Isso aqui a gente nem entrou
nesse mérito. Mas quando eu trabalhei com vocês caracteres sobre bens que permitiam a subordinação jurídica ao seu titular, a gente viu a exceção, que esse tipo de patrimônio ele não tem subordinação a um titular. O único titular dele é a União. Então, logo, a alternativa correta da segunda seria a letra B. Vamos à terceira. Tudo ok até aqui? Tá? Estão ouvindo? Rosa, Ângela, Clícia, Luciane, cadê vocês? Eliette. Estou ouvindo, professor. Estou ouvindo. Tá. Sim, professor, estamos ouvindo. Professor. Tudo bem, que eu não quero aqui ficar falando sozinho. Já basta que eu estar de 2 semanas de isolamento absoluto, né? Hoje era para mim estar de atestado, mas assim, a gente vem aqui dar aula e às vezes eu vou cansar um pouquinho. Aí eu peço só um tempinho. Ainda estou me recuperando, mas vamos lá. Terceira questão. Um determinado prédio histórico de Salvador passa por reformas. Para tanto, são retiradas algumas de suas janelas e partes do piso de algumas áreas. Após determinados procedimentos, tais materiais serão reintegrados ao imóvel. Segundo o Código Civil, essas janelas e partes dos pisos são bens o quê, gente? A primeira questão cobrou uma disciplina com a qual, se você soubesse que esses bens eram imóveis, você conseguia também responder. A segunda questão cobrou uma disciplina que, se você soubesse a classificação de bens móveis e imóveis, bens fungíveis e infungíveis, você também conseguiria responder. A terceira, tudo está intercalado. Você não precisaria ter um conhecimento global nessa prova. Se você soubesse uma parte dela, que é a parte que eu considerei essencial de todo o conteúdo, você conseguiria responder sem consultar alguns alunos, né? Conseguiriam responder sem consultar a questão na internet. Teve um aluno que respondeu a questão, copiando e colando a questão da internet. Eu falei, gente, eu só não vou zerar a prova porque, enfim, né? Mas não façam isso, por favor. Até porque, às vezes, a gente muda algumas coisas aqui e eu mudo as questões. Eu mudo um não por um sim na questão. Então, se o aluno for direto lá, ele vai ver aqui, ele vai errar. Quarta questão. É quarta, né? Vamos na quarta? Isso. Quarta questão. No direito civil brasileiro, os bens possuem diversas classificações, algumas trazidas pela doutrina, outras pela própria legislação. Observando o Código Civil em vigor, são bens fungíveis. O que me caracteriza um bem fungível, gente? É ele poder ser substituído por outro idêntico, de mesma qualidade, de mesma quantidade, de mesma espécie. Logo, qual é a alternativa que eu vou marcar aqui? A letra B. Os bens móveis. Não. É móveis que podem substituir-se por outros mesma espécie. Ah, não, minto. Não é mesmo valor econômico. A letra A. Os móveis que podem substituir-se por outros da mesma espécie, qualidade e quantidade. Tá? Vamos aqui, as questões norteadoras. Tá? Como eu falei para vocês, qual foi o problema e a divisão nas questões norteadoras? Muitos alunos me trouxeram na primeira questão norteadora. Primeiro, gente, aqui eu conversei com vocês. Por favor, uma lauda e meia. Teve aluno que me entregou meia lauda. Não posso fazer nada. Não posso obrigar o aluno a entregar uma lauda e meia de conteúdo que ele não tem. Não posso fazer isso. Mas, se o trabalho é requisito mínimo uma lauda e meia, logo ele me entrega um número inferior, uma quantidade de texto inferior, isso também causa para ele um decréscimo na pontuação. Como eu falei para vocês, o aluno ele já entra com 4 pontos.
E do acordo que a gente faz vendo a leitura do texto, fazendo uma leitura do texto, é que a gente vai fazendo ali a retirada de pontuação. Então, aluno que ainda manteve sem margem, aluno que copiou e colou texto da internet, trouxe e botou para o trabalho, com um númerozinho lá da referência da citação. Gente, isso não pode. A pessoa não se deu o trabalho de igualar a fonte. Ela copiou de tantos lugares e foi colocando no texto. Um parágrafo tinha uma letra, uma fonte e um tamanho. O outro tinha uma Arial 12. O outro tinha Times 11. O outro tinha monotipo. Gente, que isso? Não tem como. Entendeu? Então, assim, vocês já são alunos de segundo semestre e se faz necessário com que vocês possam ir se adequando tecnicamente, ir se aperfeiçoando tecnicamente. E nós estamos aqui para isso. Sempre, em alguns momentos, o aluno perguntar, professor, quais são as questões? A questão está no grupo de WhatsApp do aluno. Professor, qual é o número de páginas para fazer o trabalho? Abaixo de cada questão norteadora está ali o número de páginas, uma lá, uma e meia. Então, percebam que, de igual forma como a gente está aqui passando o conteúdo, ministrando, tendo toda a cuidade, nós necessitamos também com que vocês tenham responsabilidade, até mesmo consigo mesmos, para poder crescer academicamente, crescer tecnicamente. Tá? Então, aqui no disserte acerca das diferenças entre coisa, bem jurídico, conceituando cada um deles. Teve gente que falou o que era o conceito de bem móvel, o que era o conceito de bem imóvel, o que era o conceito de bem fungível, de bem infungível. Isso não é caractere de bem. E isso não é distinguir coisa, bem e bem jurídico. Então, percebam que vocês não estavam lendo, alguns de vocês não estavam lendo o comando da questão. Muito provavelmente, os alunos que não estão assistindo nem sequer as aulas que estão sendo disponibilizadas através do drive-thru de aulas, enfim, né? Então, assim, tem que haver, claro, ressalvadas as considerações, as exceções, por caso fortuito, força maior, mas a gente sabe, os alunos que cometeram esses erros, eu sei muito bem quem são, entendeu? Então, isso fica muito complicado, fica muito difícil, tá? Como eu falei para vocês, nós fizemos uma divisão, tá, do nosso final do nosso bimestre em 4 aulas. E eu peço que vocês anotem, porque nessas 4 aulas nós vamos encerrar a nossa ementa, a ementa do nosso curso de Direito Civil 2. Tá? Quando eu puder passar, vocês me avisam. Posso passar, gente? Posso já comentar com vocês? Pode. Tá, vamos lá. No dia 22/5, que é hoje, nós vamos trabalhar fato jurídico, ordinário e extraordinário. Nós vamos trabalhar o ato jurídico estrito sensu e o negócio jurídico. E nós vamos trabalhar o que a gente chama de escala
escada, perdão, ou escala também, não tem problema. Pontiana, de Pontes de Miranda, que nós vamos trabalhar existência, validade e eficácia. Tá? No dia 29/5, a próxima sexta, nós vamos trabalhar 3 temas: condição, termo e encargo. No dia 5 de junho, nós vamos trabalhar os atos ilícitos, a teoria dos atos ilícitos e sua responsabilidade civil. E no dia 12 de junho, a gente encerra o nosso conteúdo do bimestre e do semestre, por conseguinte, com prescrição, decadência e prova. Tudo ok? Vamos lá, gente. Bora conversar aqui um pouquinho sobre o nosso conteúdo, a nossa aula de hoje, que é fato jurídico. Nós vimos na aula anterior, tá, a teoria geral acerca dos atos jurídicos, dos fatos jurídicos e dos atos fatos jurídicos. Fizemos aquele organogramazinho, tá? Que eu acredito que vocês tenham anotado. Nessa aula de hoje não vai mais fazer necessário, porque vocês já têm essa compreensão prévia. E hoje nós vamos aprofundar mais ou menos delicadamente do que é cada um deles para não ficar algo muito pesado, porém a gente precisa aprofundar, se faz necessário, tá? Nós vamos trabalhar então agora o fato jurídico. Como nós vimos na nossa aula anterior, o fato jurídico é aquilo que ocorre no mundo das coisas, no mundo dos fatos, que vai ter interferência dentro do direito, tá? Então, por exemplo, a morte de uma pessoa, o nascimento de uma pessoa é um fato no mundo das coisas e também possui reflexo para o direito. Tanto que nós estudamos semestre passado o início e o fim da vida, né? E quais eram os impactos do início e quais eram os impactos jurídicos do fim da vida. Então, percebam que vão haver fatos na vida da pessoa, vão haver fatos no mundo das coisas que vão ter impacto dentro das relações jurídicas. E aos fatos que possuem impacto dentro das relações jurídicas, nós vamos denominá-los de fatos jurídicos. Só que esses fatos, eles podem ser divididos a um segundo momento entre os ordinários e os extraordinários, tá? E aí nós vamos trabalhar esses fatos ordinários como fatos comuns, fatos que são possíveis e prevíveis. E eu consigo prever, eles são previsíveis, eles são possíveis de ocorrer, tá? Então veja, o nascimento, quando eu estou esperando um bebê, a regra geral é de que eu espere o nascimento dessa criança. E, como diz o ditado, peço até licença, mas para morrer basta estar vivo. Então a gente tem uma outra certeza que é a morte, né? Então eu consigo prever, eu não consigo prever quando, mas eu consigo prever que aquilo vai acontecer. Tanto que através dessa previsão a lei permite com que eu faça um testamento, me preparando para um fato jurídico que vai ocorrer lá na frente, que é o fenômeno morte. Então daí nós podemos tirar exemplos já de fatos jurídicos, fatos que ocorrem no mundo das coisas, de forma ordinária, de forma comum. O nascimento, por exemplo, a morte, o casamento. É um fato que ocorre na vida de uma pessoa, que vai gerar influências dentro do mundo jurídico.
tá? O casamento, você faz um asterístico aí, porque tem uma questão divergente, se o casamento ele é um contrato, se ele é um negócio jurídico. Então, apenas considera ele como fato. O instituto, a realização do ato casamento na vida daquela pessoa, e não da natureza jurídica do casamento, tá? Já esses fatos que existem no mundo das coisas, que não são previsíveis a um primeiro momento, ou que não estão sob o controle do ser humano, a gente denomina eles de fatos extraordinários, tá? Justamente porque é algo que foge ao costume, que foge ao que é comum, tá? Então, principalmente dentro do fato extraordinário, nós vamos ter o caso fortuito e a força maior, tá? Aí vamos fazer mais uma divisão. Dentro da força maior, tem o caso fortuito, tem a força maior e o caso fortuito. E dentro do caso fortuito, nós temos o caso fortuito interno e o caso fortuito externo, tá? Vamos primeiro para a força maior. Como o próprio nome já diz, esse fato jurídico extraordinário, força maior, é algo que realmente foge à natureza humana, foge do controle da natureza humana. Então, por exemplo, um tornado, uma chuva torrencial, uma chuva de granizo, um alagamento, isso foge do controle do ser humano. Um raio que cai, isso foge da possibilidade de controle do ser humano, tá? Nascimento, por exemplo, até ali a gente sabe que tem um controle. Por exemplo, em tese, tá? Vai nascer, mas antes disso eu vou manter relações sexuais, eu vou fecundar um óvulo, esse óvulo ele vai ser gestado e aí vai nascer. Eu tenho um determinado controle daquela situação. A morte, por exemplo, eu tenho ainda um determinado controle se ela vai ser adiantada ou se ela vai ser postergada. Eu sei que o fenômeno morte vai acontecer, mas eu tenho um pouco de controle. Já os fatos extraordinários, eu não tenho nenhum controle. Eu não tenho controle sobre a formação do Katrina, por exemplo, que é um tornado que, ano a ano, sai devastando ali a costa dos Estados Unidos, né? Eu não tenho controle, por exemplo, sobre um terremoto. Vou dizer, não, placa tectônica, hoje tu não vai se chocar com outra, tu não vai causar um terremoto e tu não vai causar uma tsunami. Hoje não, amanhã quem sabe, mas hoje não. Isso foge da possibilidade do ser humano. E a esses fatos que ocorrem de forma extraordinária, que são decorrentes de forças da natureza, é que nós vamos chamar de força maior. Não confundam isso. Isso cai muito, muito, muito essa divisão em prova. A gente dá um exemplo, pede para o aluno discorrer e ele confunde. Então, não confundam. Força maior, a gente está relacionando com fenômenos da natureza, com algo que não tem qualquer controle ou gerência do ser humano. É muito diferente do caso fortuito. O caso fortuito, ele é um fato que acontece dentro do mundo das coisas praticado pela pessoa. Praticado pela pessoa ou em face de uma outra pessoa ou em face da sua própria relação jurídica. E aí nós vamos fazer essa análise do fortuito interno e do fortuito externo. Porque o caso fortuito externo é quando uma outra pessoa vai lá e interfere na esfera jurídica. Diga. Professor, o senhor pode repetir essa parte que o senhor acabou de falar, que é um fato praticado por uma pessoa? Continue. Em qual? Nesse caso fortuito, é por uma pessoa? Sim, eu tenho o caso fortuito, que é quando ocorre a interferência da vontade de um fato, da prática de um ato por uma pessoa na esfera jurídica, seja dela mesma
tá? Ou seja, em outra. E aí eu vou analisar, porque se for na esfera jurídica dela própria, é um caso fortuito interno. Se for no de outra, é um caso fortuito externo. Por isso que a gente faz essa divisão entre fortuito interno e fortuito externo. Porque o fortuito externo foi uma outra pessoa que veio, uma outra vontade que veio e causou aquele fato jurídico aqui dentro da minha esfera de direitos. Já o fortuito interno é a minha conduta humana que causou, que gerou aquele fato. Tá? Um exemplo. Você está trafegando na rua e uma pessoa vem e ele atropela. Você tá dentro da faixa, você estava atento ao sinal de trânsito. Isso daí é um caso fortuito externo. O ato de uma pessoa que estava fora da sua esfera jurídica provocou um fato que atingiu a sua esfera. Ela lhe atropelou. Agora vamos lá. Você distraidamente não percebeu que o sinal abriu, estava mexendo no celular e atravessou a rua sem o devido cuidado. Você provocou. A pessoa estava lá, ela não teve como parar, ela atravessou na sua frente, você provocou. Um fortuito interno. Foi alguma força da natureza que causou aquele acidente de trânsito? Não. Como dependeu da vontade humana, e aí vontade compreendam dolo ou culpa, ou seja, no dolo a vontade livre e consciente de praticar aquele ato, e na culpa a imprudência, negligência e imperícia, há ali o conteúdo humano. Então ele vai ser um fato que existe no mundo das coisas, que gera reflexo dentro do direito, mas praticado decorrente de conduta humana. Então, a ele eu vou chamar de um fato jurídico extraordinário, caso fortuito. Ou extraordinário, força maior, no caso dos fenômenos da natureza. Ele não é ordinário porque ele não é comum. Não é comum uma pessoa querer ser atropelada todos os dias. Não. Pelo menos ali na figura do homem médio, que é o que se espera de conduta, não é comum. Então, por isso ele foge do ordinário. Então, por isso ele passa a ser o extraordinário. E dentro do extraordinário, há diferenças entre caso fortuito e força maior. Força maior, essas forças da natureza, onde o homem não tem qualquer ingerência. E nós temos o caso fortuito interno ou fortuito externo. Quando aquilo acontece por vontade da pessoa, por interferência da própria pessoa, ou por interferência de terceiro. Até aqui nós temos alguma dúvida? Estou achando vocês muito calados. Não sei nem se vocês estão aqui. Ou se eu estou falando para um monte de bits, Estamos, de megabits. Estamos sim, Está anotando, estamos aqui. Professor, Então abram o em código relação civil a de essa questão vocês. Sim, pode de falar. classificação de caso fortuito ou força maior, a gente não vai achar um entendimento pacífico, né? Porque eu estava lendo que muito se diverge, né? Porque um artigo que eu li dizia que o caso fortuito, né, seria o evento que não se pode prever. Aí, de acordo com o que o senhor está falando, já esse evento que não se pode prever é a força maior. Certo? Não, veja só. E aí, não, esse material... Não. Ele Pois peca, me explique, professor. esse material ele essa deve semana... estar pecando, porque a questão da previsibilidade ela vem antes. Ela vem se ele é ordinário ou se ele é extraordinário. Entendeu? Se ele é ordinário, se ele é previsível, Para o Código Civil. ordinário. Ele é ordinário. Ele é previsível, ele é ordinário, ele é comum. Ordinário, essa palavra ordinário, ela vem de algo que é comum. Algo que é o padrão. Aí eu lhe pergunto,
esse conceito que o senhor está dando é exclusivamente para o Código Civil, ou, por É exemplo, quando a gente vai majoritário. interpretar... Majoritário da doutrina. Majoritário. Tá. Pois é, porque... Eu estou aqui com dois ótimo, livros, o do professor Anderson e da professora Maria Helena, e tem um lá dentro aqui dessa minha segunda estante aqui, que é o do professor Carlos Roberto, e eles são pacíficos, e é a doutrina que é a correta, é a adequada, que é, caso o evento previsibilidade, é que ele vai me gerar se é ordinário ou se é extraordinário. Tá bom? Não tá, porque o... Não, tá bom, tá ótimo. Porque como é que tá aí no que tu estás lendo? Tá assim, em relação ao caso fortuito, é um evento que não se pode prever, que não podemos evitar. Já os casos de força maior seriam os fatos humanos ou naturais. Não, humano não é força maior. Pois é, o evento que não se... Tá, perfeito. Era só isso que eu queria saber. Todos dois, eu não tenho o fenômeno da previsibilidade. No caso fortuito ou na força maior. Certo. Por isso que eles são extraordinários. Tem o extraordinário. O que me classifica, o que me qualifica um fenômeno, um fato jurídico ser extraordinário? Porque ele não é, a princípio, previsível. Dentro disso, esse ato imprevisível ele vai se dividir entre um ato imprevisível da natureza ou um ato imprevisível do próprio homem. Eu não posso prever que uma pessoa vai entrar aqui e vai me matar. E ele continua sendo um fato jurídico extraordinário. Só que como ele vai ser causado por uma outra pessoa, ele vai ser um caso fortuito. Por que ele não vai ser força maior? Porque, como eu já falei para vocês, a força maior ela está relacionada com as forças da natureza. Com as forças a qual o homem não tem qualquer ingerência. Já aqui, no caso fortuito... absoluta inevitabilidade, né? Isso, eu não tenho como o Pablo Stosi fala, que é absoluta inevitabilidade. Tá bom? Então aí tu percebes que esses conceitos que eu estou te dando, eles estão de acordo. Eles estão de acordo com o que a maioria da doutrina traz. Né? Claro que você vai encontrar divergência, isso daí é normal, é óbvio, é até interessante. Mas esses conceitos que eu estou trazendo para vocês, eles são os que são considerados pela doutrina. Perfeito, professor. Vamos lá, gente. Muito obrigada, professor. Nada, abrir o Código Civil de vocês, vamos lá no artigo 185 do Código Civil, por favor. Cento e 185 professor? 185 do Código Civil. Dos atos jurídicos lícitos, é isso, professor? Isso. Tá. Pronto, vamos lá. Acho que a maioria já achou, não é? Gente, quando a gente começa a trabalhar a teoria dos atos, fatos, fato jurídico, negócio jurídico, é importante sempre a gente conseguir delimitar muito bem quais são essas reflexões que a gente vai poder traçar e poder qualificar cada um deles, né? Para que a gente possa ter ali um norte técnico
suficiente para isso, tá? Então, percebam que quando eu vou trabalhar ato jurídico estrito sensu, que a gente sabe que existe o ato jurídico e existe o ato jurídico estrito sensu. Como a gente já trabalhou na nossa aula anterior, fizemos toda aquela diferenciação. Então, vocês percebam o seguinte, que o 185 do Código Civil, ele não vai me dizer ao certo o que é um ato jurídico. Ele vai me dizer o que não é. Os atos jurídicos lícitos que não sejam negócios jurídicos aplicam-se no que couber as disposições do título anterior. Qual é o título 1, que é o título anterior? Vamos aqui, ó. Seção, capítulo, título 1. Negócio jurídico. O que é que o código está me dizendo, professor? Que eu devo ou não devo aplicar o negócio jurídico? O negócio jurídico é um ato jurídico? O que é isso? Na verdade, o legislador de 2002, ele falhou ao identificar e buscar conceituar e referenciar os atos jurídicos. Então, o que ele diz? Olha, vai se aplicar aos atos jurídicos que não forem negócios aquilo que se aplica aos negócios jurídicos. Como assim? Não entendi. Se aquele ato jurídico é um negócio jurídico, eu vou aplicar ele por ele ser um negócio jurídico. Então, eu vou aplicar todas as regras, objeto lícito, possível, determinável, forma prescrita ou não defesa em lei, para aquele negócio jurídico. Mas se aquilo for um ato jurídico somente, eu ainda mantenho a aplicação do negócio jurídico, no que couber. Por exemplo, tem determinados atos jurídicos que não necessitam de forma prescrita ou não defesa em lei, ou não proibida em lei. Já outros atos necessitam dessa forma. Por isso que eu aplico no que couber aos negócios jurídicos. E aí é necessário a gente fazer essa diferença, porque se eu tenho atos jurídicos isolados, eles são considerados os atos jurídicos estrito sensu. Agora, se esses atos jurídicos forem combinados, eu tenho de um lado um ato e de outro uma contraprestação a esse ato, eu vou ter um negócio jurídico. E esse negócio jurídico, a contraprestação dele pode até mesmo não veja a contraprestação como um pagamento, tá? Veja a contraprestação em um outro ato jurídico. Então, eu tenho um ato que vai do ponto A ao ponto B e tenho outro ato que vem do ponto B para o ponto A. E aí trata-se de um negócio jurídico, tá? E esse negócio jurídico, por isso que nós vamos entrar na escada pontiana, Ponte de Miranda, ele vai trabalhar com a gente 3 planos. O plano da existência, o plano da validade e o plano da eficácia. Tá? Quando é que algo existe? Se existe, se é válido ou não. E se é válido, se é eficaz ou não. Tudo isso a gente vai ver hoje. É o que eu quero ver com vocês hoje. Tá? Então, através do artigo 185, a gente consegue compreender o que é um ato jurídico. É aquela relação que não se desenvolve como negócio jurídico. E o que é um negócio jurídico, professor? A lei também não traz o que é um negócio jurídico. E aqui, por exemplo, eu vou trazer para vocês a contribuição do professor Anderson, aquele mesmo lá da Direito da Personalidade, ele tem esse aqui, o Manual de Direito Civil Contemporâneo, tá? Não fazendo merchan, mas é porque ele é muito inteligente nessa parte. Eu vou pegar aqui para vocês o que a doutrina compreende como negócio jurídico, para vocês verem que como a lei ela não traz, fica algo muito esparso. 23.
E aí depois a gente vai fazer algumas reflexões aqui com ele. Negócio jurídico. Vamos lá. Na célebre definição de Antônio Junqueira de Azevedo, abre aspas, negócio jurídico é todo fato jurídico consistente em declaração de vontade, a que o ordenamento jurídico atribui os efeitos designados como queridos. Vejam, lembra que eu falei para vocês que eu tenho o ato jurídico? Se esse meu ato jurídico ele se revela em uma declaração de vontade, de ponto que parte do ponto A para o ponto B, e volta do ponto B para o ponto A, eu tenho ali um negócio jurídico. E dentro da teoria dos negócios jurídicos, a gente vai ver mais lá na frente, em contratos, a gente vai ver o que é bilateral, o que é unilateral, uma doação, se ela precisa de dupla anuência, se é uma doação gratuita, se ela é uma doação onerosa. Porque cada um deles vai influenciar, cada fato desse, cada negócio jurídico desse, vai influenciar em consequências dentro do mundo do direito. Por isso que ele é um ato jurídico. Mas ele não é um ato jurídico estrito sensu. Lembrem-se, ele não é um ato jurídico estrito sensu. Ele é um ato jurídico, mas é um negócio jurídico. Por que é um ato? Porque a vontade humana, ela é um ato jurídico. E essa vontade, quando ela é dúplice, eu formo ali um negócio jurídico, tá? Quando a gente vai trabalhar tanto o ato jurídico quanto o negócio jurídico, e aí eu consigo trabalhar esses dois pelo permissivo, pelo que o artigo 185 me permite de trabalhar, eu consigo verificar muito bem que tanto no ato jurídico quanto no negócio jurídico, eu vou ter a escada pontiana de existência, validade e eficácia. Os pressupostos de existência, aí a doutrina briga demais, mas deixem anotados. Eles estão muito mais relacionados ao objeto, à forma e ao sujeito daquele que pratica. Veja, objeto, forma e sujeito. A esses três, eles funcionam como os pressupostos de existência de um negócio jurídico. Eu tenho que ter, para um negócio jurídico, sujeitos. Um exemplo, um credor e um devedor, ou somente um doador, mas eu tenho que ter alguém. Tenho que ter sujeito. Eu tenho que ter uma forma com que aquele negócio jurídico vai ser externalizado, aquela vontade vai ser externalizada, tá? E aí o que a lei traz? Forma prescrita ou não proibida em lei. Se a lei não prescreve qual é a forma com que eu devo fazer, eu posso fazer de todas as formas, salvo se uma delas a lei proibir. Ela diz, olha, eu não vou te dizer qual é, e nem também eu não vou te dizer qual é a forma, mas eu te digo que dessa daqui também não pode. Então, a forma ela não está nem prescrita e ela está proibida em lei. Então, eu só posso ter naquele padrão, tá? Dentro daquela caixinha. Tudo bem? Eu tenho sujeito, forma, eu tenho que ter o quê, gente? O objeto. Qual é o bem da vida que aquele negócio jurídico, aquelas declarações de vontade, aqueles atos jurídicos isolados estão trabalhando? É um bem material? É um bem imaterial? É um bem corpóreo, incorpóreo? É um bem móvel, um bem imóvel? Mas eu preciso de um bem da vida. Eu preciso de algo com o qual o negócio jurídico esteja sendo alinhado. Sem isso,
Sem um desses três pressupostos, o negócio jurídico ele é inexistente. Ele não existe. Conseguiram compreender? Vamos bem devagarzinho. Eu estou vendo aqui algumas carinhas assim assustadas. Vamos bem devagarzinho. Vocês conseguiram compreender? Luciane, Professor, esses a elementos, eles Kellen, são cumulativos? cumulativos. Cumulativos. Eu Sim. preciso Ah, esses ter, elementos. Ah, eu ok, preciso ter esses obrigada. três elementos. Tá? Perfeito. É necessário, são pressupostos de existência, sujeito, forma e objeto. Tá? Sem um desses, aquele negócio ele não existe para o mundo do direito. Pode existir de fato, porque a gente não está negando que ele é um fato jurídico, ou que ele seja um fato lato sensu. Ele existe no mundo das coisas, mas para o direito ele não vai produzir reflexos porque ele vai ser considerado inexistente. Tá? Depois que um negócio jurídico ele é considerado como existente no mundo, eu preciso saber se ele é válido ou não. E dentro da teoria da validade ou da invalidade, eu tenho se um ato ele é nulo ou se ele é anulável. E aí eu vou com bastante calma com vocês. Nesse ponto, o Código Civil ele traz no artigo 104 quais são os requisitos para a validade de um negócio jurídico. Negócio jurídico que tenha sujeito, objeto e forma, então ele existe. A gente ultrapassa esse degrau. Vamos ver agora se ele tem validade. E o Código Civil, no artigo 104, traz para a gente quais são os requisitos de validade. Vamos lá. A validade do negócio jurídico requer, inciso primeiro, um agente capaz. Inciso segundo, um objeto lícito, possível, determinado ou determinável. Inciso terceiro, forma prescrita ou não defesa em lei. Então, ele acaba roubando, a validade acaba roubando lá da existência a forma, mas trazendo para cá também com que essa forma, que configura tanto a existência, com que também ela configure validade. Porque preste bem atenção. Um negócio jurídico traçado entre um agente capaz e outro incapaz, e a gente já viu no semestre anterior a teoria das incapacidades, ele existe? Ele existe. Porque eu tenho ali objeto, eu tenho a forma, como ele foi traçado, e eu tenho dois sujeitos. Mas um desses sujeitos, ele não era capaz. Então, logo, esse negócio, ele é válido ou não? Não. Não, ele não é válido, porque ele não preenche os requisitos que também são cumulativos do 104. E aí percebam que não somente no 104, mas eu tenho o 108 e o 426 que também vão trazer requisitos específicos acerca de validade de determinados negócios jurídicos. O 108, por exemplo, ele me diz que um contrato, um negócio jurídico que versar sobre bem imóvel acima de 30 salários mínimos, ele tem uma forma específica, que é a escritura pública. Já o 426 do Código Civil, ele me diz que eu não posso, é o chamado Pacto Corvina, que eu não posso trabalhar ali com questões que versem sobre objetos ilícitos. Vamos lá para o 108. Acharam aí o 108? Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem constituição, transferência, modificação, renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a 30 vezes o maior salário mínimo vigente no país. Então, quando você pega um negócio jurídico que constitua, modifica, extingue direitos reais sobre bem imóvel,
Além daqueles requisitos para existência, forma, sujeito, objeto, e para validade, agente capaz, objeto lícito possível, determinado, determinável, forma prescrita ou não defesa em lei, você ainda tem que observar se esse negócio jurídico foi traçado sob a forma de uma escritura pública. Porque se ele não foi, apesar dele existir, ele não possui validade. Compreenderam? Vamos lá para o 426. Gente, se eu estiver muito rápido, vocês me avisam, tá? Por favor. Porque às vezes eu me empolgo. Olha lá o 426. Para mim está muito rápido, porque 2 aulas que eu não assisti sua aí emboletou tudinho. Vai ter como rever essa situação aí? Tem sim, vai estar gravado. Tá gravado. A única coisa que demora é porque não demora muito para me subir para o YouTube o vídeo e colocar o link na plataforma. Isso não demora para mim. O que demora é o Zoom processar essa gravação. Porque tudo que a gente está trabalhando aqui, ele está mandando para uma nuvem. Aí ele vai processar essa gravação, ele vai condensar essa gravação, e aí ele me notifica dizendo, olha, a gravação da sua aula do dia tal, a hora tal, está pronta para você baixar. Aí é quando eu baixo e mando para o YouTube. Entendeu? Aí essa demora é, às vezes, no processo que ele me notifica. Às vezes ele demora um pouco mais para processar, um pouco menos, dependendo da demanda na nuvem. Entendeu? Lá no servidor deles. Então, assim que eles disponibilizam para mim, o Zoom, né, a plataforma Zoom, não é a Examais, a plataforma Zoom, que é a que a gente está trabalhando aqui, assim que eles disponibilizam para mim a notificação de que essa aula está pronta, eu já subo no YouTube, entendeu? Eu já coloco o link lá, tá bom? Mas normalmente vem assim vem com um texto em cima como aula do professor Saulo, como é aula civil, tal data, é assim? Não, lá na plataforma que tu está dizendo, Quero saber como é que eu acho, se tem um título. não, lá na plataforma, se tu entrares na plataforma, tem as minhas aulas. Por exemplo, Bem Jurídico, parte 1, aí tem aula do dia tal. Bem Jurídico, parte 2, aula do dia tal. Bens jurídicos, avaliação, dia tal. Teoria geral dos atos, fatos e negócios jurídicos, aula do dia tal. Entendeu? Ah, professor, eu estou com Inclusive, essa essa dificuldade, porque eu teoria... nunca assisti aula lá, eu só assisto aqui, assim, sabe? Não, a Valendo. aula de lá, na verdade, não é na plataforma, tá? E tem um canal do YouTube que é onde eu faço o upload. Aquele link que você clica lá é só você assistir no YouTube. Entendeu? Você pode copiar aquele link, colar lá e vai assistir no YouTube. A minha aula, Tá, entendi agora, sim. tá? Ok. Você não precisa ficar entrando na plataforma, entendeu? Essas aulas que estão na plataforma, na verdade, elas estão hospedadas no YouTube. A plataforma, ela só organiza para vocês, entendeu? Estamos com mais alguma dúvida? Vamos lá no 426, que ele fala o seguinte. Como um requisito, a gente já trabalhou tanto de existência, de validade, a gente sabe quais são os requisitos mínimos. Objeto lícito, possível, determinado, determinável, agente capaz, forma prescrita ou não defesa em lei, ou não proibida em lei. Esse defesa, sempre que vocês verem essa palavra, é defesa, porque é proibido. Professor, Diga. o senhor colocou aqui, olha, para saber se o negócio jurídico tem validade, ele tem que ter alguns quesitos. Aí o senhor estava falando sobre agentes capazes, e assim, e não colocou o restante. Sim, agente capaz. Aí nós estamos trabalhando o objeto lícito, possível, determinado ou determinável, e forma prescrita ou não defesa em lei, que aí foi que eu falei, que a lei ela vai te dizer na forma o seguinte:
que você pode fazer todas as formas, desde que a lei não te dite uma forma específica ou que ela não diga que dessa forma você não pode fazer. E aí nós trabalhamos o 108. O 108 diz que os negócios jurídicos que versem sobre direitos reais de imóveis, constituição, modificação, extinção, transferência, em imóveis com valor acima de 30 salários mínimos, eles têm que ser feitos sob uma forma específica, que é por escritura pública. Tá? E aí nós temos o 426 do Código Civil, que ele fala o seguinte: não pode ser objeto de contrato a herança de pessoa viva. Então percebam que o 426 ele vai fazer correlação, acrescentando, na verdade, no inciso 2 do 104, porque a validade do negócio jurídico requer, no inciso 2, um objeto lícito, possível, determinado ou determinável. Mas o 426 diz, olha, você não pode contratar a herança de pessoa viva. Você não pode versar sobre a herança de pessoa viva nesse seu negócio jurídico. Então, ele vai adicionar mais um requisito ao 104. O 426, perdão, vai adicionar ao 104. Já o 108, ele vai mexer no inciso 3º. Ele vai dizer, olha, inciso 1º, agente capaz. Inciso 2º, objeto lícito, possível, determinado ou determinável. Ali nós estamos trabalhando o objeto é um bem imóvel. A constituição de direitos reais sobre um bem imóvel. Mas esse bem imóvel, ele tem 30 salários, e o valor dele é maior de 30 salários mínimos. Então, ele tem uma forma específica em lei, que se não for observada, que no caso é a escritura pública, esse negócio jurídico ele é anulável. E aí veja que nós vamos trabalhar a teoria da nulidade e da anulabilidade, porque elas são diferentes. Se, por exemplo, e aí vai diferenciar muito a questão do grau de equívoco nesse negócio jurídico. Se ele for um grau leve, por exemplo, eu trabalhar com um agente que não é capaz, mas que ele era relativamente capaz, se os pais dele anuírem com aquele ato que antes não tinha validade, passa a ter. Então, esses atos que podem ser convalescidos, eles são anuláveis. Porque eu posso transformar eles de inválidos para válidos. Se eu posso consertar esse ato, aquele lá atrás ele é anulável. Agora, se eu faço um negócio jurídico com um incapaz, versando sobre direitos que nem o tutor dele pode trabalhar, ou se o objeto ele é ilícito, por exemplo, esse ato ele é nulo. Ele padece de nulidade. Eu não consigo consertar esse negócio jurídico. Calma, é assim mesmo, tá? No início, eu não entendia absolutamente na faculdade o que era a teoria da habilidade ou da anulabilidade. Eu não conseguia distinguir o que era uma ou o que era outra. Mas a gente vai estudando e a gente vai vendo quais são as diferenças e vai poder ajudar as pessoas. Professor, quer dizer que nesse estilo de grau leve aí, a anulabilidade é que se houver um negócio jurídico entre um capaz e um razoavelmente incapaz... Não, não existe a expressão. Qual é a expressão correta? Incapaz. Incapaz e qual é o outro? Capaz e incapaz. Hã? Relativamente. Não, eu estou perguntando específico para ela. Aí. Quem foi que falou razoavelmente incapaz? Olha, professor, foi o senhor que falou na explicação aí. Não falei relativamente incapaz. Ah, tá, agora. Tá, então,
aí os pais desse menino aí de 16 anos que quer ficar capaz, Relativamente incapaz. tá? Ele pode, no caso, ter esse fator anulabilidade, que ele pode se tornar esse negócio jurídico anulável, de fato, ou válido. É assim? Ele pode ser, porque ele pode ser anulável. Ele é anulável porque é uma possibilidade de nulidade. Entendeu? Eu posso anular. Eu posso declarar ele nulo, porque realmente o agente não era capaz. Então, se o pai do menino chegar e dizer, olha, você vendeu aqui um PlayStation para o meu filho, sinto muito, meu filho ele é relativamente incapaz, ele necessitava da minha anuência e eu não vou dar a minha anuência. Aí aquele negócio jurídico, ele perde a validade. Mas se o pai do menino chegar lá e dizer, não, tudo bem, meu filho comprou aqui um PlayStation com você, e ele é relativamente capaz, necessita da minha anuência, estou dando a minha anuência. Aquele ato que ele era anulável, porque ele podia ser anulado, agora ele se convalesce e tem toda a validade. Porque o vício, ele é leve. Eu posso sanar aquele vício, eu posso corrigir aquele vício. Agora, por exemplo, eu não posso fazer essa correção se o objeto ele foi ilícito. Se o objeto ele não for determinado. Vou dizer, olha, assina esse papel em branco aqui para mim. São 2 declarações de vontade. Tem objeto ali? Não. Se a gente for ver ao pé da letra, nem existia esse negócio foi. Nem no plano da existência, porque qual é o plano da existência? Sujeito, forma e objeto. Aquele papel em branco tem 2 sujeitos ali, tem a forma, que é o papel, mas cadê o objeto? Entendeu? Então, você consegue fazer essa digressão vendo os requisitos. Você sabendo os requisitos, quando você se deparar com um caso concreto, você sabe dizer se aquele caso concreto ele existe, se ele é válido, se ele é válido, se ele produz eficácia. Tá? Então, percebam. Existência. Sujeito, forma e objeto. Validade. Artigo 104, 108, 426. Exemplos. Tá? Mas, de preferência, o 104 é o principal. O 108 e o 426 são adicionais que eu estou dizendo para vocês. Que o 104 permite com que outros artigos possam compor a validade, outros requisitos. E aí eu trouxe o exemplo do 108, dos 30 salários, e do 426, que não pode haver negócio jurídico sobre herança de pessoa viva. Então, limita ali o objeto. Então, vejam, validade, eu olho para onde? Para o 104. E aí eu vou ver, a partir do 104, se para aquele ato específico há determinado objeto que pode ou não ser ali determinada bem que pode ser ali objeto de negócio jurídico. E aí eu dei o exemplo do 426, que diz que a herança não pode ser objeto desse bem, herança de pessoa viva. Ou eu vou para o 104, inciso 3º, que ele me fala que para determinados atos a forma tem que ser prescrita. Ok. Aí o 108 me diz que para modificação, extinção ou transferência de direitos de bens imóveis de 30 salários, eu teria que fazer isso por escritura pública. Então, é uma rede de contatos de artigos que eu vou criando para poder analisar se aquele caso, se aquele negócio jurídico, ele é existente, válido e eficaz. Tá? Indo para o plano da eficácia, agora, sabendo que um negócio jurídico, ou seja, a gente já viu que é necessário para a existência de um negócio objeto, forma e sujeito, tá? Superada a existência para a validade, agente capaz, objeto ilícito possível, determinado ou determinável, forma prescrita ou não defesa em lei. Se esse vício puder ser corrigido, o negócio ele era anulável. Se o vício não pode ser corrigido, o negócio é nulo. Tá?
Se o negócio não era anulável e nem é nulo, ele é válido, eu vou ver agora se ele produz efeitos. Regra geral, desculpa. Regra geral, os negócios jurídicos válidos possuem eficácia, tá? A exceção é que ela é trazida ao caso concreto. E aqui, por exemplo, eu posso trabalhar com vocês. Deixa eu ver aqui. O caso de um testamento. Testamento, a pessoa ela não pode, ela tendo herdeiros necessários, se ela tem ascendente, descendente e cônjuge que são herdeiros necessários, ela não pode dispor da totalidade dos seus bens. Se ela tem 1 milhão, ela só pode dispor por testamento até 500 mil para uma outra pessoa. Os outros 500 mil são resguardados aos seus herdeiros necessários. Agora veja, tem forma aquele testamento, tem forma, tem sujeito, tem objeto. O objeto é lícito, o agente era capaz, foi feito o testamento todo bonitinho na forma como tinha que ser feito. Porém, ultrapassou o que ele podia fazer. Ele fez mais do que ele devia. A regra geral diz que, bom, existe. Tem validade? Vejo lá todos os requisitos de validade. Tem validade. Mas Saulo ultrapassou uma regra do código, que é não dispor sobre mais de 50% da minha herança. O que eu vou fazer? Eu vou dizer que ele não existe? Não, porque ele existe. Cumpriu todos os requisitos de existência. Então vou dizer que ele é nulo? Não, também não vou dizer que ele é nulo, porque ele cumpriu todos os requisitos de validade. O que eu vou fazer? Eu vou dizer, olha, ele existe? Existe. Ele é válido? Ele é válido. Mas ele não vai produzir efeitos. Calma também. Demora um pouquinho para a gente poder absorver tudo isso. Tá? Conforme a maturidade acadêmica e conforme o repertório de vocês, vocês vão compreendendo que existem atos que eles existem negócios que existem negócios que são válidos, porém não produzem efeitos. E aí a gente pode até aqui brincar um pouco com a teoria da modulação dos efeitos. Eu posso dizer, olha, eu vou tratar aqui um negócio jurídico com a Cássia. Mas esse meu negócio jurídico com a Cássia, ele vai ter efeito só entre eu e a Cássia. Ele não vai ter efeito com a Luciene, ele não vai ter efeito com a Luciane, ele não vai ter efeito com a Clícia. É isso que a gente chama de efeito interpartes, entre as partes. Se ele for até a terceiros, a gente chama ele de erga omnes, ou seja, para todos. Se não, ele é só entre eu e a Cássia. Um exemplo. Vou dizer, Cássia, deixa eu ver aqui. Me fugiu agora o exemplo que eu queria dar, que ele não produz efeitos perante terceiros, mas ele produz efeitos pelas partes. Por exemplo, eu chego com a Cássia e digo, Cássia, a gente viveu aqui, com todo respeito, Cássia, por favor. A gente viveu aqui em união estável, temos uma escritura de união estável, constituímos aqui determinado patrimônio, e esse patrimônio está no meu nome e no seu. Não dá mais certo, vamos nos separar, tudo bem? Tudo bem. A casa vale R$1 milhão. 500 vai ser seu, 500 vai ser meu. Tudo bem? Tudo bem. Só que a gente faz um contrato. Percebam que pela teoria da validade, lá atrás, eu poderia vender essa casa de R$1 milhão por um contrato? Não. Não. Eu tinha que fazer isso por escritura pública. Certo? Certo. Porque para que essa venda possa ser oponível,
a todo mundo, ela precisa ser por escritura pública. Mas, se ela for feita por particular, por instrumento particular, eu digo, Cássia, metade da casa é tua, metade da casa é minha, mas a gente não alterou isso em escritura pública, isso só vai ter efeito entre eu e a Cássia. Se a gente deve essa casa para a Luciane, por exemplo, a Luciane vai dizer, olha, não me interessa se Saulo tem 500 mil da casa ou Cássia tem 500 mil da casa. O que me interessa é que, para mim, que sou terceiro a esta relação, esse contrato que vocês assinaram, ele não tem eficácia. Ele existe? Existe. Ele é válido? Ele é válido entre vocês. Para mim, ele não tem eficácia. Ele tem eficácia entre vocês. Ele tem eficácia interpartes, mas não para todos, erga omnes. Conseguiram compreender? Consegui deixar um pouquinho mais tranquilo a questão da existência, validade, eficácia? A gente pode tirar esses minutinhos finais para justamente esclarecer essas dúvidas que vocês possam ter, tá? Acho que eu estou falando com um monte de bits, de megabits, assim, sabe? Sabe aquele filme Pixels? Que são um monte de coisinha. Cadê vocês? Estamos aqui, professor. A gente está meio enrolado. Mas devagar vai. Então, gente, temos algumas dúvidas? Todas. Todas. Mas é bom, a dúvida é boa, é sinal que você compreendeu a informação. Se você tem dúvida, é sinal que você compreendeu. Professor, Quando não mas tem dúvida, é que eu me preocupo. Esse efeito interpartes, ele pode ser feito não somente entre duas pessoas, ele pode ser feito em um grupo. Quando eu falo interpartes, é entre as partes que fizeram aquele negócio. Aquele negócio jurídico, ele não precisa ser entre duas pessoas. Eu posso fazer um contrato com todos vocês aqui da sala. Mas esse contrato, ele não vai ter validade com as pessoas que não assinaram. Ele vai ter validade com as pessoas que assinaram. Se forem 20 pessoas, 30 pessoas, 40 pessoas, ele tem validade entre nós. Entendeu? Não precisa ser duas pessoas. Ah, mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer esse contrato e vamos registrar ele, fazer uma escritura pública. Por quê? Porque a escritura pública vai permitir com que aquele contrato possa ser oponível contra qualquer um. Justamente por causa da publicização que a escritura pública dá. Por isso o próprio nome já diz. Escritura pública. Ela busca trazer publicidade ao ato. Ela busca trazer essa publicidade justamente para que eu possa invocar aquele negócio jurídico para qualquer uma pessoa. Professor, o senhor pode dar um outro exemplo? Pode dar um outro exemplo de um negócio jurídico, o efeito erga omnes, né? Erga omnes, um efeito jurídico, um negócio jurídico com efeito erga omnes. A casa. Preste atenção. Acho que seja mais preste barato. Atenção. Não. Preste atenção na casa. Olha a casa. Preste atenção na casa. Eu chego com a Cássia e eu fiz um acordo com a Cássia. Um negócio jurídico aqui entre eu e a Cássia, certo? Mas a escritura pública da casa ainda diz que eu e Cássia somos donos dessa casa. Certo? Por isso que não vai ter efeito contra terceiros. Ou seja, se a Luciane vem e diz, olha, não quero saber. Lá na escritura pública está dizendo que vocês dois são os donos. Só que aí, eu chego com a Cássia e digo, Cássia, vamos fazer o seguinte, bora levar esse nosso acordo e fazer uma averbação. Lembra que a gente já conversou sobre isso? Averbação de título. Lá no cartório. Para que conste na escritura pública que nós fizemos esse acordo de que metade da casa é minha e metade da casa é sua. Aí a Luciane vai ver, porque aquele instrumento vai se tornar público e aquele nosso acordo que eu e a Cássia fizemos, ele vai ser oponível erga omnes, ele vai ser oponível para todo mundo,
porque ele está sendo registrado como escritura pública. Você conseguiu entender? Então, eu posso fazer com que um negócio jurídico interpartes ele se transforme em erga omnes. Qual é o instrumento para isso? Escritura pública. Tá certo. Tá? Gente, temos mais algumas dúvidas, esclarecimentos, questionamentos, ponderações. Eu vou fazer uma chamada virtual. Débora, cadê tu? Cássia. Estou aqui, professor. Tá. Clícia. Aqui, professor. Cadê a Eliette? Tô Essa aqui, questão aí que professor. você colocou. Tô aqui. Luciane. Estou aqui, professor. Shirley. Tô Oi, aqui. Shirley. Tá, Tô aqui. Elisângela. Aqui, professor. Luciene. Eu. Raquelen. Presente, professor. Sérgio. Cadê o Sérgio? Rosa Maria. Tô aqui, professor. Cleice. Presente. Aqui tem um Galaxy Tab A. Quem é? Sou eu, Clemi. Clemi. Esse Galaxy S10, cadê? É eu, Clemi. E o Tab A? Não sei Quem quem é que tá com é. o tablet? Tá, por que eu faço isso, gente? Até porque como essa aula está sendo gravada, as respostas de vocês ficam constantes lá, tá? Justamente para a gente poder saber quem realmente está na sala ou não. Então, na nossa próxima aula, nós vamos trabalhar condição, termo e encargo, que é a aula do dia 29. Na aula do dia 5 de junho, nós vamos trabalhar atos ilícitos, tá? E na aula do dia 12 de junho, a gente vai trabalhar prescrição, decadência e prova. Tá bom? Um grande abraço. Fiquem Professor, todos bem. Oi. Mande esses temas aí que o senhor vai abordar, porque eu não tive como anotar. Se puder, lá para aquele grupo de WhatsApp que os professores estão. Anota Só para a aí. gente já ter uma E, professor, Anota aí. o senhor pode informar quando essa sua aula já estiver disponível na plataforma? Informo sim. A última aula já obrigada. tá. Vocês já viram? Aquela que nós fizemos 2 horários? Essa eu estava doente, eu não vi. Não É, pude ver. Não, professor, não vi ainda. Isso, ela já tá lá. Aquela que é grandona, que nós ficamos um dia, de 2 horários, antes e depois do intervalo inteiros, falando sobre negócio jurídico, sobre... 2 horas e 57 minutos. Isso. Aquilo ali foi top. Professor, qual é o assunto que você vai abordar na próxima aula para a gente dar uma Anota olhada? aí. Anota aí. Dia 22/5, nós trabalhamos fato jurídico, ordinário e extraordinário. Nós trabalhamos ato jurídico estrito sensu e negócio jurídico. E nós trabalhamos existência, validade e eficácia. Isso foi a aula de hoje, 22/5. Na aula do dia 29/5, nós vamos trabalhar 3 temas: condição, termo e encargo. Na aula do dia 5 de junho, nós vamos trabalhar um tema, mas ele é muito grande, que é atos ilícitos. E na aula do dia 12 de junho, nós vamos trabalhar 3 temas: prescrição, decadência e prova. E a gente encerra o bimestre e encerra o conteúdo de todo o semestre. Graças a Deus, de acordo com a ementa de vocês. Isso, decadência e prova. Tá bom, gente? Então, eu quero que vocês fiquem com Deus. Um grande abraço.
Um beijo no coração de Deus todos, tá? abençoe, Boa professor. noite. Tchau, professor. noite, Boa noite. Fique com Boa Deus, noite, professor. Boa noite, turma. Boa noite. coleguinhas.